Vamos começar falando desse São Paulo e Vasco no Morumbi, 3-1 pro Vasco da Gama, o Wallace Borges. Eu até falei, cara, um massacre e tal. E uma atuação como essa, talvez pro torcedor do Vasco da Gama soe como, né, o reverbere, pô, no sentido que o Mauro falou. O Diniz teve tempo para trabalhar, deu resultado. A gente já tinha visto evolução. O Vasco perdeu a teste contra o Fluminense, mas jogando razoavelmente bem. Né? Acho mas que tinha pro torcedor... ido muito mal contra o Bragantino. Sim, tomou um 2-0 do Bragantino. E o que faz parte até nessa análise da oscilação do Diniz. A gente já viu times do Diniz que de fato tem essa oscilação. Mas o que fica desse jogo? É um 3-1 num resultado justo? Foi uma atuação muito discreta do São Paulo, apagada? Foi um Vasco que de fato foi melhor? Eu acho que dá pra falar muito do Vasco, assim. Os primeiros 10 jogos eu sempre coloco na categoria de início de trabalho, né? São 7 do Diniz e eu ainda coloco na categoria do promissor. Acho que é um início promissor do Fernando Diniz. Eu acho que é muito tentador, e foi muito tentador, tratar o Diniz como um treinador acabado, depois do trabalho dele no Cruzeiro, que foi realmente constrangedor, né? O trabalho do Diniz no Cruzeiro. O último ano do Fluminense. E o último ano do Fluminense também. O último ano e pouquinho. O 24 dele. O último ano e pouquinho, que teve ainda 25, foi constrangedor. Mas era muito tentador tratar ele como um treinador acabado. E eu acho, e eu já falei, vou recuperar o que eu falei lá atrás, para estes cenários de quase terra arrasada, o Vasco pós-Carille estava quase terra arrasada, não tinha nada, não tinha absolutamente nada. O Diniz, ele é muito impactante e sempre foi impactante em curto prazo. Por quê? Ele consegue recuperar a confiança de alguns jogadores, ele consegue fazer com que jogadores comprem a ideia dele, porque quando você não tem ideia nenhuma, é muito mais fácil você comprar a ideia do Diniz. No caso do Cruzeiro, o Cruzeiro estava no G4 do Campeonato Brasileiro, jogando bem, não deu certo, ele foi muito mal no Cruzeiro. Só que eu acho que neste cenário do Vasco ele poderia ser útil, como ele começa sendo útil. Acho que a gente vê um Vasco que melhorou muito na saída de bola, um Vasco que melhorou muito na marcação-pressão no campo de ataque. Olha, o gol sai muito disso. O Vasco consegue, tem força, tem ideia de como pressionar no campo de ataque. E eu acho que tem alguns jogadores que chamam muito a atenção. Ou alguns até pouco falados, como o lateral direito Paulo Henrique, talvez o jogador mais consistente do Vasco na temporada e que ontem fez um baita jogo de novo. Começa a jogada do gol do Ryan, passe de calcanhar, enfim. O Vasco do Diniz, ele é promissor. Acho que essa é a palavra principal. Ô, Vés, pro torcedor que tava com saudade de ver um futebolzinho brasileiro, né, por conta da data FIFA e a pausa do Brasileirão, torcedor, obviamente, do São Paulo, não curtiu, né? Não curtiu. Mas quem viu o jogo de fora, viu de casa, viu na boa, foi um bom jogo principalmente pelo do Vasco, né? Pelo Vasco, foi. Acho que o jogo começa ali meio morno, o São Paulo tem 2 finalizações. Não, morno não, tem não dá pra usar. Morno não dá. Então o jogo começa meio congelado. O São Paulo tem 2 finalizações ali, depois o Vasco vai assumindo o controle do jogo. Eu costumo dizer aqui que tem muito treinador que odeia ter a semana livre para trabalhar. Porque quando tem a semana livre para trabalhar, ele perde a desculpa. Não, mas eu não treino o time. Eu jogo, regenero, preparo e jogo. Jogo, aí regenero, preparo e jogo. Eu não tenho tempo de treinar, não tenho tempo para trabalhar. Tem sempre o escudinho, né? Tem sempre o escudinho, né? Quando ele tem uma semana livre, ele perde isso e muitas vezes o time piora, né? Muitas vezes tem mais tempo para treinar, o time piora. Não é o caso do Diniz. Você pode gostar do Diniz, pode não gostar do Diniz, pode amar o Diniz, pode ter aversão ao Diniz, mas ele é trabalhador e os times dele, dentro do que ele enxerga de futebol, os times dele melhoram com o tempo. Ele teve 10, 11 dias para trabalhar e é nítido que mais ou menos o mesmo time, mais ou menos o mesmo 11 que tinha funcionado muito mal no primeiro tempo contra o Red Bull Bragantino, ontem fez um jogo bem interessante. E com coisas com a cara do Diniz, tipo jogadores mais confiantes, jogadores tentando mais. O Hugo Moura, por exemplo, que nunca foi conhecido por ser um grande distribuidor de bola, afundando entre os zagueiros para fazer a saída de bola. O primeiro gol começa com o Hugo Moura entre os zagueiros, iniciando a jogada para achar o Paulo Henrique. O segundo gol, que começa lá do lado esquerdo, com 4 jogadores tocando perto um do outro, né? O zagueiro, o quarto zagueiro, que me fugiu o nome dele, o Piton, o Coutinho e o Nuno Moreira. Começando ali, a bola passou pro lado direito, e depois o Ryan ganhou a dividida, chutou 2 vezes e saiu o gol. Então, assim, com coisas com a cara do Diniz, que acho que é isso. O Diniz teve 10 dias para trabalhar e claramente melhorou o time. Agora, o Diniz vai ter 20 dias para trabalhar.
Então, quando o Wallace diz promissor, eu vou usar um outro adjetivo também. Acho que o cenário do Vasco é um cenário de otimismo. Porque o Vasco tem... O time do Vasco tem alguns pontos de muita qualidade. Paulo Henrique hoje... O problema é o elenco do Vasco, né? Não é tanto o time, né? Eu acho que quando você vai ao banco, talvez você sofra um pouquinho. Mas hoje você tem um bom lateral direito no Paulo Henrique. O João Vitor, num time organizado, acho que é um zagueiro bem consistente para o que é a Série A. O Vasco tem um Coutinho, o Vasco tem um Verratti. O Ryan, quem acompanhou a base sabe que o Ryan pode ser esse jogador que foi ontem. Então, assim, o Vasco tem um time titular ok, com um trabalho de 20 dias do Diniz, treinando, repetindo, fazendo repetição, corrigindo. Eu acho que a volta do Vasco pro Mundial pode ser uma volta de otimismo. Eu acho que esse esquema a gente tá vendo ali, cara, tava vendo quantas jogadas passaram pelo pé do Coutinho, né? Ontem o Coutinho pra mim foi o melhor em campo. Dos 15 pra frente do primeiro tempo, o Coutinho praticamente carimbou todas as bolas. Essa ideia... Mas essa carimbada não é o carimbado negativo. Ele carimbou fazendo as coisas boas, acionando, dando sequência. E essa ideia de jogo do Diniz, eu acho que vai ajudar ele. Porque o Coutinho já não é mais aquele jogador do Liverpool, né? Que pegava a bola na ponta, arrancava, trazia pro meio e finalizava. Ele precisa de gente ao redor dele pra dominar e achar alguém. Pra dominar 2, 3 toques, achar alguém. Ter alguém perto pra trabalhar a bola, pra tocar. Então eu acho que esse estilo de jogo, fazer do Diniz um pouco fazer com o Coutinho o que o Diniz fez com o Ganso no título da Libertadores, acho que vai ajudar o Coutinho, porque, cara, esse engano dele, essa mudança de troca de direção dele é muito boa, é muito rápida, e ele consegue ser muito efetivo ontem e conseguiu mais uma vez. E o Coutinho, ele já, desde o Carille, ele já tem essa participação bastante efetiva. Eu achava até que às vezes ele afundava muito, porque a bola mal chegava, então ele tinha uma disposição física, anímica muito legal, fora a identificação absurda que tem com o Vasco, e pode ser, o Coutinho pode ser mais Ganso, que foi o Ganso pro Diniz, o Coutinho pode ser no Vasco. Gostei demais do Vasco ontem. O que vai ser, a gente não sabe, mas o potencial é mais para partidas como essa, do Vasco daqui para frente, do que partidas horrorosas como ele fez quando ganhava, empatava e perdia. O Vasco tinha pelo menos uma regularidade. Era horroroso sempre, né? Muito abaixo do potencial. Não é time para ganhar tudo, evidente que não. Mas para fazer o campeonato mais parecido com a grande vitória de ontem, não tenha dúvida. Tem ontem duas questões que atrapalhavam muito o 2025 do Vasco. Uma era jogar mal fora de casa. O Vasco e o segundo tempo caia muito em produção. Exatamente. Exatamente esses dois pontos. Aconteceu. O Vasco jogava muito mal fora de casa e no segundo tempo o time definhava. Ontem não aconteceu isso. Foi o contrário também. E é verdade, foi o contrário. E ontem não aconteceu a ponto dele fazer o terceiro gol com todo mundo lá apertando o Rafael na linha da pequena área. E aí fez 3-0, aí sim, deu uma administrada e acho que é natural, né? Mas acho que esses dois pontos eram problemas do Vasco, jogar tão mal, tão abaixo do que jogava em São Januário fora de casa e cair muito de produção no segundo tempo. Ô, Valacinho, a gente tem em alguns clubes uma dependência de certos jogadores, né? Por vezes, colocando até o Palmeiras, se o Estevão não estivesse bem e não conseguia arranjar nada, o Palmeiras dificilmente conseguiria, né, um resultado positivo. Dá pra colocar isso também no Vasco, no sentido de o Coutinho bem, e eu acho que a gente tem que cobrar atuações como a de ontem. O Coutinho, o torcedor estava esperando essa parada, como a nossa produção coloca. O Vasco também se aplica a isso. Não estou dizendo que vai existir uma dependência, até pelo esquema do Fernando Diniz, é algo que eu acho que não entra muito nessa conta. Mas, de repente, o Coutinho é esse cara que, se tiver bem, a chance de fato vai ser muito maior do Vasco. É a maior reserva técnica que o Vasco tem com sobras, né? O Coutinho é um jogador... Mas eu acho que isso é algo importante. Quando um jogador volta, os bons da Europa, que jogaram seleção e etc, e voltam, eles não voltam com 25 anos. Os bons jogam na Europa até mais tempo e volta com 30. Volta com 30, 32, etc. O Coutinho ainda passou na Arábia, né? Acho que tinha questões físicas bem relevantes e tal. Só que precisa de contexto, cara. Emirados, né? Emirados. Você precisa de contexto. Esses caras precisam de contexto. Você precisa montar um time que faça sentido pra esses caras. O Carille não montava um time que privilegiava o Coutinho. Cara, você tem o Coutinho no teu time. O resto do teu time tem questões limitantes tecnicamente. Você não tem o direito de não montar um time que preserve as melhores características do teu melhor jogador. E o Diniz, cara, e casou porque o Diniz já entende isso de futebol, né? O Diniz não tá tendo que se adaptar com relação a isso. Ele entende que ele vai fazer um time que vai girar ao redor do Coutinho. Só que tem um ponto.
calendário é complicado, tem muita questão, tem muito jogo, tem muita coisa pra jogar. O Vasco tá na Copa Sul-Americana, né? Então tem todo um impacto. Tá no playoff da são Copa 2 Sul-Americana. jogos a mais também, e com viagem. Eu acho que essa é a questão. Eu acho que o grande ponto pro Diniz, no Vasco, sim, eu acho que o Coutinho é o fiel da balança do Vasco. Se vai jogar bem ou se não vai. Porém, você precisa ter uma alternativa pra quando você não tiver ele e quando ele fisicamente não estiver bem pra te entregar. Aí eu acho que é a questão. Vai ter 20 dias, o Vitor Sérgio falou, pra tentar achar isso. E não tem o Payet agora. É porque, assim, às vezes... Ele já não tinha... Muitos... Verdade. Quer dizer, em 25 já não tinha o Payet. É um excelente ponto. Não, porque, assim, muitos técnicos, às vezes, montam o seu time... esperando que tal jogador vai entregar pro resultado ser melhor. Como fez o técnico da seleção. Rafael absurdo. Gigantesco. Absurdo. Mas ele foi bem mal no jogo ontem. Rafael foi bem mal. Foi bem mal, Eu mas acho que, inclusive, o primeiro gol do Ryan, a bola vai quase no meio do gol. Eu acho que para o goleiro do nível dele... E ele estava exatamente em cima da linha também, não podia estar lá. Mas só recapitulando aqui, acho que tem alguns times que montam para o seu time pensando em um jogador como fez o técnico da seleção brasileira. Só que muitas vezes a gente não tem a certeza se esse cara vai ter condições e aí acaba arrebentando. Essa é uma questão pro Coutinho. Não dá pra saber. Essa é uma questão que a gente pode colocar pro Coutinho. Claro, não dá pra saber. E o Vasco tem esse cara aí, ó, que é impressionante. Seja qual for a fase, o cara vai lá e faz gol. Coutinho, claro, pra bola chegar lá, mas mesmo se não chegar, ele faz gol. Agora faz até contra. Não, infelicidade no terceiro clássico. O Verrete é impressionante também, gente. O Ryanzinho não cabe no verde, não? Quando o Estevão saiu, ou Mauro? Respeitosamente, eu não vou responder, mas esse é o cara. Mas, de novo, aí entra também o fator Diniz. Palmeiras negocia... Esse é o cara que... Tem gente que trabalha assim. Esse é o cara que brilhava na base do Vasco, na base de seleção brasileira, e que no Vasco não estava conseguindo e tal. Aí você pode ter também o lado Diniz, até o lado psicólogo de formação também, de dar confiança, aquilo que já foi falado aqui, que o cara vai pra cima, desenvolve o jogador, desenvolve com e sem a bola, desenvolve fora de campo, enfim. Estão muito animados com o Vasco? Olha... promissor, ou qual que foi o termo que você usou? Otimista, não vai fugir disso aí, cara. Assim, claro, e com os 20 dias, ao mesmo tempo, você fala, puxa, agora que engrenou, era legal que tivesse jogo agora. Não vai ter, ok. Mas assim, a tendência do Vasco é mais jogos como esse. Não vou dizer que vai ser tudo isso, porque se jogar tudo isso, vai ser campeão brasileiro. Exatamente. Não vai. Mas que vai ser mais do que a gente viu ontem no Morumbi, vai ser. Não, e promissor pra onde também, né? Porque a gente imagina que o Vasco vai enfrentar no restante do campeonato times que, alguns até piores, mas vai enfrentar vários times que vão performar bem melhor do que o São Paulo. É a tendência, a maioria. E promissor pra onde, né? Não acho que promissor pra ser campeão brasileiro. Não acho, eu acho que promissor pra ter um ano tranquilo. Cara, pra ter um ano tranquilo, pra ter um ano que se respire e que você pode beliscar e chegar mais longe numa Sul-Americana. Estamos falando com um treinador que na temporada passada foi vice-campeão da Sul-Americana, embora nem ele saiba como chegou tão longe. Você deixou ele na semifinal, né? Ok, mas enfim, né? E o treinador brilhante, campeão da Libertadores de 23 pelo Fluminense. Pô, pra mim já é a revelação. Sabe fazer isso. Esse Ryan, cara. Bom impressionante, muito bom, cara. Muito.